Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 17 de abril de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, pois sou um pecador. Lucas 5:8. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes? Dispenseiro infiel dos bens que te confiei. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desprender-se de objetos e coisas materiais em favor dos valores elevados do espírito. Sugestão para sua prece diária: prece para combater a indiferença e a ingratidão. Vamos, nesse instante, elevar nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, que possamos desenvolver em nós durante o dia a compaixão por todos os nossos irmãos, nossos semelhantes. Também desenvolver a compaixão pela natureza, pelas aves, pelos animais, pelos rios, por toda a criação que Deus deixou na terra, para que aqui servisse de alimento, de vestimenta para o ser humano. Somos gratos, Jesus, por sempre estar conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, estamos aí chegando ao fim de semana. Esse final de semana é um final de semana diferente, né? Porque para o mundo inteiro, ou do Ocidente, nós comemoramos a Páscoa do Senhor, né? E nós teremos em Brasília a reunião Ismael, que começa amanhã. Então, hoje, muitos caravaneiros estão indo em direção a Brasília para participar da reunião Ismael, que acontece na sexta, no sábado e no domingo. Então, um dia aí, uns dias muito especial de estudo, de planejamento de tarefas. A nossa casa espírita estará representada pelo nosso presidente, o Manuel, que estará direcionando-se para lá hoje. Então, a gente conta aí com a participação dele. As demais atividades acontecerão normalmente. No sábado pela manhã, nós teremos a evangelização, teremos a campanha de fraternidade Alta de Souza, teremos a sopa fraterna e no final da tarde, às 4h30, nós teremos aula especial da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Aqui nós iremos estudar sobre o 13º apóstolo. Vem estudar com a gente. E aí, será que Jesus teve o 13º apóstolo? Está curioso? Então venha estudar com a gente. E acho que você nem sabe quem pode ser esse 13º. Vem estudar com a gente no próximo sábado. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Facinho, né?
Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós estamos estudando a obra Ceareiros de Volta. Essa obra foi escrita pelo médium Valdo Vieira e tem comunicações de diversos espíritos. Como a obra foi elaborada por ordem alfabética dos espíritos, né, pelo nome dos espíritos, é essa a ordem que nós estamos seguindo. A mensagem de hoje é trazida a nós pelo espírito Augusto Silva. Título da mensagem: De Polo a Polo. A inteligência divina, penetrante e impenetrável à nossa observação maior, é seiva indefinível que nutre todos os seres, clareia todas as consciências, palpita em todos os corações, vibra em todos os gestos, passeia em todas as frases e flui em todas as descobertas. Se é difícil procurar a realidade da alma no corpo sem vida do anfiteatro anatômico, urge identificá-la no ser vivo, nas suas reações, nos seus ideais. A vida é fogo vivo. A estrela divulga a própria luz. Entretanto, o astro morto reflete apenas os pálidos reverberos da luz de mais além. Assim, por mais se esforcem os nossos colegas materialistas, jamais surpreendem o que supõem erroneamente encontrar: um corpo vivo sem alma, nem o deles próprios. O Espiritismo decifrou o enigma da imortalidade, destronando a morte, a rainha do silêncio, e substituindo-a no longo carreiro de pretensos mistérios pelo parlamento das vozes do infinito. As manifestações mediúnicas prosseguem na demonstração da inteligência que na carne viveu. Todavia, como todos os influxos do progresso planetário, a aceitação de semelhante verdade é lenta e gradativa. Conquanto nenhum mal se perpetue aqui, socorremos os espíritos dementados na névoa do tempo, empolgados ainda no saudosismo do poder e da fortuna, da beleza e do fastígio terrestre, cujas existências inúteis em paisagens sombrias mais se assemelham a revolso labirinto de era teimosa amparando ruínas. Algo, porém, surge inalterável no galopar dos milênios, de polo a polo na Terra: a necessidade do bem recíproco por afirmações do amor puro e que nunca nos cansaremos de assimilar, de vez que a obra infeliz desce à sepultura com o espírito que a perpetrou, atenazando-lhe o cerne na forja do arrependimento póstumo e obrigando-o a doloroso trabalho para expungir-lhe os efeitos. O amor vivido instante a instante, tudo consegue reerguendo almas, retificando destinos e refazendo ambientes. Brutaliza-se o cordeiro manso, reconduzindo-o à selva,
mas a pantera bravia no recesso do lar se domestica. Eis porque Jesus constitui a porta sempre aberta de nossa libertação, pois o Evangelho redivivo, fulgurante sol, dissipa com luz imorredoura a noite de trevas e a miragem de ilusões coaguladas à nossa frente e enxuga com calor vandicioso o orvalho de lágrimas e as gotas de sangue que nos encharcam o caminho das provações necessárias no rumo das vitórias eternas. Então, essa é a comunicação do Espírito Augusto Silva, de Polo a Polo. Meus amigos, acho que vou parar de ler esse livro. Esse livro tá só dando lapada na gente, vocês já perceberam? Nós estamos estudando hoje, fazendo 12 dias. E é todo dia uma lapada que o Valdo Vieira traz para nós aí nas comunicações espirituais. Então, os espíritos estão afiados, né? Trazendo aí para nós reflexões muito profundas que às vezes nós não percebemos as questões que acontecem conosco no dia a dia. Por isso é importante nós estudarmos, continuarmos nas tarefas do dia a dia, para nós nos melhorarmos. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer muito. Como ele coloca aqui, muitos espíritos ainda estão no mundo espiritual achando que são reis, rainhas, papas e bispos que podem mandar e desmandar em tudo e estão numa grande ilusão, num grande processo de dor e de sofrimento. Assim como nós aqui no mundo terreno, enquanto estamos na carne, nós também sofremos. Quantos de nós estão acamados, perderam os movimentos físicos, estão sofrendo? Então, o sofrimento acontece, existe. Quantas pessoas que são ricas, em questões financeiras, elas não têm como reclamar, mas são doentes de muitas coisas. Quantos pobres estão a sofrer, e muitos em processos de misérias dolorosas? Quantos estão ainda cheios de mágoas e de ódios no seu íntimo? Então, meus amigos, nós estamos nesse processo de burilamento, de ajustamento. Conforme as coisas vão se funilando, as coisas vão tendo essa tendência do ajuste mesmo. Chegou a hora, não tem mais como correr. E nós não podemos mais ficar naquela ilusão de que as coisas vão demorar ou que as coisas não vão acontecer. Só porque acreditava-se lá na época que Jesus veio materializado entre nós, dizer que o tempo estava próximo e já passaram 2000 anos e o tempo ainda não chegou? Será que não? Para muitos, o tempo já chegou e o tempo já está se ajustando, inclusive para nós, né? Para mim, para cada um de nós. Como diz o Espírito, a vida é fogo vivo. Hoje não tem como nós termos um corpo sem alma. Não existe nem entre os animais. Corpos sem o fluido divino, sem a centelha divina. Não existe. Tudo em a natureza é criação divina. E os animais também passam por esse processo de ajuste. E eles também têm a sua alma, assim como nós temos a nossa alma. Não há corpo sem alma. Como diz o nosso irmão, há muitos materialistas querendo criar corpos sem almas, mas não existe.
Allan Kardec faz pergunta lá no Livro dos Espíritos sobre esta questão. E os espíritos dizem que podem até gerar corpos que não têm alma ou espírito definido ou programado para aquele corpo. Porém, ao completar o tempo, se isso acontecer, o corpo vai nascer normalmente, mas sem um espírito. Assim que esse corpo nascer, ele deixa de existir, porque não tem um espírito para animá-lo. Para que que serve? Serve para provações aos pais. Está lá em O Livro dos Espíritos, não me recordo a pergunta. Então, todos nós estamos nesse processo de ajuste. Todos nós. Todos. Então, quanto mais cedo nós buscarmos por nossa livre e espontânea vontade, as coisas vão se ajustando mais adequado ao nosso ser. Mas se nós vamos protelando, vai chegar o momento que nós temos que nos ajustar e ajustar de acordo com as condições do período em que nós estivermos para isso, né? Meus amigos, só lembrando que nossos vídeos não têm edição, então às vezes eu erro na leitura e assim fica, tá? Meus amigos, então vamos para a prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles nossos irmãos que estão sofrendo, aqueles que estão acamados em suas casas, sofrendo em seus leitos, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, que os benfeitores amigos possam intuir os médicos, intuir os profissionais da saúde, para que possam fazer o melhor possível, para que aquele espírito que anima aquele corpo ali possa sentir as vibrações de amor. Bondoso Jesus, em tuas mãos nós colocamos o nosso dia. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.